Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos conversar sobre o filme que seria uma grande preparação para o fechamento da primeira fase do universo cinematográfico da Marvel, que apresenta a vilã mais poderosa desse universo. Será que o filme faz jus ao poder dessa vilã ou ele é uma grande decepção, como muitas pessoas julgam? Bom, para saber a minha opinião, primeiramente eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e me seguir nas minhas outras redes sociais. Me ajudem a atingir aquela meta dos 1000 seguidores, porque assim que eu atingi-la, tenho uma grande novidade para revelar para vocês, tá bom? E agora, sem mais delongas, vamos pro que interessa. Roda a vinheta. Captain Marvel, ou Capitã Marvel, filme de 2019, dirigido por Anna Boden e Ryan Fleck. Muita gente considera a Capitã Marvel um filme bastante decepcionante, né? Muita gente acha a personagem antipática, muita gente simplesmente odeia o filme, o que eu acho, na minha opinião, um grande exagero, né? O filme ele é, assim, um pouco mais lento, a narrativa é um pouco mais arrastada, ele não é cheio de piadinhas como a maioria dos grandes filmes da Marvel, inclusive a maioria dos filmes recentes da Marvel eram, e ele tem uma proposta um pouco diferente, inclusive a própria construção da personagem é uma construção um pouco mais contida, eles constroem uma personagem muito mais imponente, uma personagem muito mais carrancuda, digamos assim, e menos carismática e engraçadinha, né? Então é uma proposta diferente, uma proposta ousada. Se funciona ou não, a gente vai desenvolver durante a crítica, né? Mas não é só por causa da proposta que o filme é ruim ou o filme é bom. Propostas diferentes existem e o filme pode ser bom ou ruim, independentemente das duas propostas. Existem filmes de comédia ridículos e existem filmes de comédias maravilhosos. Existem filmes um pouco mais sérios e um pouco mais reflexivos, ridículos e melhores. Então, não é por causa da proposta que o filme é necessariamente ruim. É interessante porque quando Capitã Marvel foi prometido aos fãs, dizia-se que o filme seria uma grande subversão ao gênero, que eles iam revolucionar a fórmula de fazer filmes de origem de super-heróis, e o filme é sim uma grande subversão, mas em partes, né? Percebe-se nitidamente a jornada do herói dentro do filme, a jornada tá lá, a fórmula tá lá. O que é feito em Capitã Marvel é uma mudança na narrativa, uma mudança na maneira de contar essa história, uma maneira de contar essa fórmula, né? Mas a fórmula tá lá, então é uma subversão entre aspas, não chega a subverter tanto assim, mas é uma proposta bastante diferente, né? Inclusive aqui nós temos um filme que não é tão focado nas cenas de ação, nós temos cenas de ação, mas as cenas aqui nem são tão boas assim, na verdade a grande maioria delas é de mediana para baixo, né? Filmes como Homem-Formiga e a Vespa, que eu acabei de falar aqui no canal, tem ação muito melhor do que Capitã Marvel, isso aqui eu falo com propriedade, né? Mas Capitã Marvel não é horrível, as cenas de ação não são horríveis e nem são o foco do filme. O foco é muito mais em conhecer a personagem, em conhecer o passado dela e assim, junto com ela, descobrir tudo o que aconteceu com ela, né? Eles usam daquele velho clichê do personagem que esqueceu do seu passado e tá se redescobrindo e a gente vai descobrindo o passado dela junto com ela. O que é um clichê, o que é feito de maneira previsível, mas que acontece até de maneira interessante e bem desenvolvida. A história flui de maneira bacana. Como eu falei, a proposta é ser um filme um pouco mais lento, mas não é pelo fato de ser lento que ele chega a ser entediante, então existe até uma boa construção, existe até um certo equilíbrio no desenvolvimento da narrativa pra gente ir junto com ela, conhecendo todo o passado da personagem. Antes da gente se aprofundar em como acontece esse desenvolvimento, é interessante da gente pensar no que vem em volta, né, na casca do filme, né? Por exemplo, nós temos aqui um design de produção meio sem criatividade, né? A gente já falou de diversos universos criados pelos filmes da Marvel, todo o universo em torno dos Guardiões da Galáxia, Wakanda do Pantera Negra, Asgard de Thor, são universos muito criativos e bonitos visualmente. Porém, Capitã Marvel, que tinha potencial para ser mais uma dessas criações de universo grandiosas e belas, faz uma coisa extremamente genérica e que não é nem um pouco marcante, né? Todos os universos citados aqui são marcantes, são bonitos, ficam na memória e se tornaram ícones. Agora, o universo de Capitã Marvel definitivamente passou batido porque não é criativo, não é chamativo, inclusive o CGI do filme nesses momentos não funciona muito bem. Porém, como eu tô falando do CGI, dá pra gente mencionar que existe uma notória evolução nesse sentido, né? Os últimos filmes da Marvel realmente estavam pecando bastante e aqui a gente tem já
é um filme que definitivamente não deixa o CGI ficar tão visível, né? Principalmente quando eles trocam o ator pelo boneco digital, né? Eles trocam o ator pelo boneco criado, pelo CGI, e também na criação dos efeitos visuais mesmo, né? Sem ser aqueles efeitos de cenário e etc. Explosões, essas coisas são até bem feitas pelo filme. Não é uma coisa maravilhosa, mas é uma grande evolução comparado ao que a gente tinha nos filmes anteriores. Outro fator que até contribui para essa construção da narrativa e para esse universo da Capitã Marvel é a trilha sonora e a fotografia, que eu diria que funcionam muito bem. Ambas ajudam a criar esse ambiente de anos 90, né? E é tudo feito de maneira até bem feita. Então a fotografia do filme é boa, não é excepcional, inclusive nas cenas de ação é um pouco problemática, mas é uma fotografia funcional, e a trilha sonora talvez seja, na minha opinião, um dos poucos grandes acertos do filme. Eu gosto bastante da trilha sonora desse filme. E para conduzir essa narrativa, para a gente acompanhar, nós temos aqui alguns personagens interessantes, né? Eu não vou começar pela principal, eu vou começar pelo Nick Fury, do Samuel L. Jackson, porque existe aqui um personagem completamente diferente daquele que a gente conhecia dos filmes anteriores. Afinal, nós conhecemos o Nick Fury no passado, e é interessante ver esse personagem no passado. A falta de experiência do personagem transforma ele num personagem mais alívio cômico, né? E é um alívio cômico que funciona pra caramba. Inclusive dos personagens que fazem piadinha, que são poucos, esse aqui tem as melhores, as que mais funcionam. Então eu gosto da proposta do Nick Fury nesse filme, né? Inclusive eu gosto também da pouca interação dele com o agente Coulson, né? Eu gostaria de ver um pouco mais dessa interação, mas é divertido ver ele também. Ben Mendelsohn entrega aqui um Talos que, na minha opinião, é de longe o melhor personagem do filme. O plot twist envolvendo ele funciona pra caramba, é bem interessante, bem construído, e o personagem tem bastante camadas. Inclusive é interessante como ele consegue exprimir personalidade e todos os sentimentos, mesmo com toda aquela maquiagem que colocam nele, né? Então é um personagem bacana e extremamente bem interpretado, de longe o melhor do filme. Jude Law entrega um personagem interessante, é legal ver a transição dele de mocinho para vilão, entre aspas, né? Ele meio que até entrega um pouco que pode existir algum certo problema ali. É um personagem que tem até um certo carisma, mas que poderia ser muito mais imponente. Eu sinto que falta um pouco mais de imponência, falta um pouco mais de presença, tanto do roteiro escrever um personagem mais presente, quanto a própria presença do ator mesmo, né? Falta um pouco mais de força, digamos assim, de ânimo, sei lá, né? Mas ele é um personagem que poderia ser muito mais imponente, ele fica meio apagadão em certos momentos do filme. Ele precisava, de repente, ser uma grande ameaça para Capitã Marvel, e ele não consegue cumprir tão bem esse papel em certo período do filme. Então, eu até gosto, mas não tanto, poderia ser um pouco melhor. E outra que não entrega uma personagem à altura do que poderia é a Lashana Lynch como a Maria Rambeau. É interessante a construção do passado dela com a Capitã Marvel, com a Carol Danvers. Existe ali uma boa construção do roteiro para a personagem, inclusive o passado da personagem é relativamente bem aprofundado pelo roteiro, mas o filme podia ir muito mais longe nesse sentido, e a atriz podia entregar muito mais verdade. Você não enxerga ali aquela mulher que ama aquela melhor amiga dela, que sentiu saudade daquela melhor amiga, sabe? Como o roteiro tenta plantar. É uma performance sem tanto amor, digamos assim. Falta um pouco mais de verdade na performance. Gosto da personagem, não desgosto da atriz, mas também não é tudo aquilo que poderia ser, não chega no seu limite, não chega no que poderia, não chega no seu potencial completo. E agora falando da protagonista, Carol Danvers, interpretada pela Brie Larson, é uma personagem interessante. Muita gente não gosta dela, acha ela uma personagem antipática, e eu particularmente sou daqueles que defendem ela dessa maneira. A personagem é extremamente poderosa, principalmente depois que ela chega ali no ápice do seu poder, né? Que ela se perde aquele limitador de poder dela, digamos assim, né? E atinge todo o seu potencial. Então, pra mim, não tem problema nenhum nela ser essa personagem um pouco durona, essa personagem carrancuda, essa personagem antipática, que é cheia de si. Afinal, ela é uma mulher extremamente poderosa. Então é uma construção de personagem que me agrada, apesar da ausência de carisma. A personagem não tem carisma, mas a atriz tem, e ela até que consegue colocar um pouquinho do carisma dela na personagem. Se você tem um certo apreço prévio pela Brie Larson, você vai se interessar um pouco mais pela Capitã Marvel, né? Alguns momentos do filme são um pouco bregas, algumas poses que
ela faz são um pouco estranhas, né? Não é uma coisa extremamente bem dosada, sabe? O filme ele tenta se levar a sério demais, então em alguns momentos onde ele fica brega, quando o filme é um pouco mais galhofa e aceita o seu ridículo, é mais fácil da gente aceitar. Agora, nesse caso não, como ele tenta ser sério demais, e imponente demais e grandioso demais, quando você percebe que tá ridículo, fica ridículo de verdade, não é um ridículo intencional, então o filme dá uma baixada no nível nesse sentido. Mas apesar de eu estar falando relativamente mal de Capitã Marvel e estar parecendo que eu não gosto do filme, eu admito que o filme é grandioso sim, é um filme divertido, é um filme bacana, bem construído, bem desenvolvido, como eu falei, a narrativa se desenvolve muito bem por causa desses fatores apresentados, a personagem é bem desenvolvida na minha opinião, essa exploração do passado dela também é bem construída, as piadas, apesar de não serem muitas, são bem colocadas, o Nick Fury é um ótimo alívio cômico, então eu gosto muito da adição do personagem dele. Tem até aquela dinâmica dele com um certo gato lá que é extremamente divertida, então existe muito para se aproveitar de Capitã Marvel. Os possíveis defeitos mencionados no vídeo só fazem dele um filme não tão bom quanto poderia ser, mas Capitã Marvel tá longe de ser o filme ruim que muita gente pinta por aí. Eu gosto muito desse filme e é uma boa preparação para o grande fechamento que será Vingadores Ultimato, né? Que seria Vingadores Ultimato, na verdade. Então, de maneira geral, gosto do filme e para Capitã Marvel eu dou uma nota 7. E agora eu quero saber a sua opinião. Você gosta desse filme, não gosta? É da turma dos haters que odeiam a Carol Danvers, que odeiam a Capitã Marvel? Ou é da turma dos fãs que amam e que defendem ela? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, se você concorda ou discorda de mim, beleza? Vamos debater sobre o filme. E se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo que eu faço nesse canal, se inscreve aqui e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que tá quase acabando essa maratona de críticas da Marvel, faltam só 2 filmes, então se você tiver inscrito e ativar o sininho, você vai receber a notificação desses vídeos quando chegarem, beleza? Não se esquece de deixar o like nesse vídeo que me ajuda pra caramba, e se não gostou pode deixar o dislike, só não sai daqui sem marcar uma dessas duas opções, beleza? Não se esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais também, por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse que eu faço aqui nesse canal no YouTube pra vocês. E falando em conteúdo diferenciado, também conheça o meu canal secundário, também por lá tem mais conteúdo diferente desse que eu faço aqui, então não deixe de dar uma olhada por lá, beleza? E muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!